Olá pessoal, sejam bem-vindos à parte 1, onde irei falar sobre callbacks e promises. Nativamente, no JavaScript, era muito comum utilizar funções de callback para executar algo após uma determinada tarefa síncrona ter sido executada. Então, para exemplificar isso, eu fiz aqui duas funções. Uma que faz algo, então basicamente ela tem um setTimeout, ela que faz alguma coisa e retorna um dado para o seu callback, e aqui uma outra função que faz outra coisa e retorna o dado ali também para o seu callback. As duas funções são bem similares. Digamos que eu quisesse executar as duas de maneira sequencial, pois eu preciso do dado de uma e depois o dado de outra. Então eu vou criar aqui uma função do all. Ela primeiro vai invocar a do something, passando a minha função que vai receber o callback com os dados. Aqui eu vou, digamos que eu queira dar um split aqui nos meus dados. É um exemplo só, um processamento aqui em cima desses dados. E na sequência eu vou querer invocar minha segunda função, do other thing. E aqui novamente eu passo mais um callback. Ela vai receber o data 2. Eu vou fazer algo parecido. E após um período de tempo, eu vou alertar, dar um console. Olhando assim, vamos ver se funcionou. Opa, faltou invocar do all. Perfeito. Olhando assim, pode parecer que a minha função está funcionando e foi a melhor maneira de fazer. Porém, imagina que os dados não viessem por algum motivo ou eu tivesse que fazer algum tipo de tratamento de dado em cada etapa. Então vamos implementar esse tratamento de dados. Primeiro tratamento de dados, vou colocar um try catch aqui. Handle error. Então aqui já temos nosso primeiro tratamento de dados. Caso esse split ou algo de errado aconteça aqui. E aí depois eu quero tratar um possível erro aqui nessa segunda etapa também. E aqui novamente eu vou lidar com o meu erro. E por último, se por algum motivo o meu timeout ou aqui fosse uma requisição e eu quisesse tratar algum erro dessa última etapa, especificamente, eu acabaria fazendo um código desse tipo. Então percebam como simplesmente para tratar o erro de cada etapa, para lidar com esse código, como ele foi ficando cada vez mais complicado e difícil de lidar quando a gente utiliza callback. A gente cai num cenário aqui que era muito conhecido como callback hell.
Algumas bibliotecas bem famosas no mundo do JavaScript, antes do ECMA 6, já implementavam algo parecido com o que a gente chama de promises. Então, era uma maneira de lidar com programação assíncrona de uma maneira mais inteligente. Então, eu vou reescrever aqui esse código utilizando promises. Para escrever uma promise, eu vou separar aqui, callbacks, aqui em cima, promises. Para escrever uma promise utilizando ECMA 6, você precisa simplesmente invocar aqui o construtor de uma promise, passando para ela uma função essa função ela vai receber como um argumento o resolved e o reject. Ela vai receber aqui, ela vai ter dois argumentos aqui, e quando você terminar de fazer o que você tem que fazer, você vai chamar o resolved. Caso dê algum erro, você invoca o reject. Então eu vou refazer essa minha primeira do something aqui. Aqui eu vou chamar o meu resolve. Vou colocar aqui o resolve só. E eu poderia colocar aqui um try catch, se eu quisesse. Tivesse algum tipo de problema. Mas não é o caso. Se ele houver algum problema, automaticamente ele vai dar um throw e retornar ali no reject. Então, eu já transformei a primeira, agora eu vou fazer o mesmo com a minha segunda. Do other thing. Promise. E aqui eu vou mandar meu second data. Perfeito. Agora, depois de ter transformado ambas em uma promise, se eu quiser processá-las de maneira sequencial, tudo que eu vou ter que fazer aqui, para dar o meu console log no final, é o seguinte. Dá uma olhada. Uma promise pendente. Não é necessário invocá-la. Quando a gente cria uma promise, ela já vai ser executada aqui com o nosso timeout. Então, é uma promise pendente. Uma promise ela pode ter três status: pending, fulfilled e rejected. O pending é quando ela está pendente, ou seja, em execução. Fulfilled é quando ela terminou de executar. E rejeitada é caso aconteça algum erro. O primeiro status aqui que a gente viu era o pending. É uma promise pending. Por quê? Porque ela ainda está pendente, a gente só vai resolver ela depois de 1 milésimo de segundo, que vai acontecer depois desse console log. Para que a gente consiga executar o console log da maneira correta, a gente tem que pegar a nossa promise aqui e colocar um den. Colocando um den, a função que vai receber aqui os dados, aí sim ela vai receber os dados caso a promise ela complete com sucesso. Então vamos observar. Opa, faltou um parênteses. Pronto. Então ela recebeu aqui o nosso primeiro dado. Caso aconteça algum erro aqui, então vamos supor que antes desse timeout aqui
dar o meu resolve, eu dou um throw, tenho um new error, algo deu errado. O nosso then, vamos ver, não aconteceu. E ele ainda disparou um erro aqui global, que não foi pego, algo deu errado. Para tratar os erros, basta colocar um catch no final. Então, console log erro. Então aqui eu consigo tratar sem colocar try catches e nada do tipo. Então ela começa a ficar mais simples. E agora digamos que eu quisesse pegar esses dados e depois invocar uma nova promise. Promises, elas permitem que você encadeie uma na outra. Então se você retornar uma promise no then, você pode sequencialmente colocar um outro then. Então vou demonstrar aqui para vocês. Do other thing promise. E finalmente vou pegar meu segundo data. Aqui faltou. Deixa eu remover esse erro porque eu não estou tratando no meu catch. Então eu obtive aqui o meu segundo dado também. Então eu vou demonstrar aqui para vocês como eles são executados um na sequência do outro. Eu posso dar um console log aqui no meu primeiro data e retornar a minha segunda promise. Observem como elas foram executadas aí. Caso eu quisesse fazer uma função que gera essa promise, então era simples também. Basta eu fazer aqui uma função que gera essa promise. Assim elas vão ser executadas exatamente ali no tempo esperado. Então posso retornar aqui. O primeiro foi executado, o segundo foi executado. Caso eu vou colocar aqui um tratamento de erro. Erro. Ups. E o erro. Caso um erro aconteça em qualquer uma das duas promises aqui que estão encadeadas, o erro direto vai ser tratado por esse único catch. Então, se qualquer erro acontecer dentro das minhas promises, automaticamente esse erro será tratado aqui pelo meu catch diretamente. Então, com isso, eu consigo ter um tratamento melhor de erros. Então, eu vou dar um throw aqui na minha primeira. Então o primeiro conseguiu terminar, o segundo deu erro. Se acontecer algo aqui no meu primeiro, o segundo não será executado. E ambos foram tratados aqui pelo meu catch. Então com isso eu consigo reduzir, enxugar aqui o que eu teria que fazer para tratar todo esse tipo de erro aqui antes, para algo bem mais enxuto. Então deixa eu apagar essa segunda parte aqui e fazer algo parecido ali o que eu fiz antes. Então eu dou um split aqui por letras, aqui também eu vou dar um split,
e posso até tirar ali o meu cat, caso eu não dê um throw aqui e nada aconteça. Então antes, o que era tudo aquilo, se tornou agora isso. Então posso deixar aqui no tratamento de erro também e apagar ali o outro erro. Então eu consegui o mesmo comportamento com tratamento de erro em muito menos linhas e uma maneira aí muito mais fácil de você dar manutenção e lidar com programação assíncrona. Algo que você deve ter percebido é que o código aqui ele aconteceu de maneira sequencial, ou seja, primeira promise foi executada, a segunda promise foi executada. Promises, elas permitem, quando forem introduzidas, elas têm uma forma de você lidar também com promises em paralelo, ou seja, eu quero que elas ocorram em paralelo. Basta eu utilizar aqui o método promiseAll, então something promise, eu invoco a minha primeira promise aqui dentro, do something promise, deixa eu apagar essa parte aqui, e aqui eu garanto que elas vão ocorrer em paralelo, mas só serão resolvidas aqui, o meu den só vai ser quando as duas terminarem também. Ou seja, como as duas vão ser executadas ao mesmo tempo, aqui vão demorar mais ou menos aí 1 segundo para serem resolvidas, a gente deve ter o resultado aí em mais ou menos 1 segundo também. Então, vamos ver aqui o que vem aqui no nosso data. Vamos observar aí o comportamento. Um array contendo os dois valores. Opa! Eu invoquei a mesma função. Deixa eu colocar aqui. Other thing. Promise. Perfeito. Então, a gente conseguiu executar as duas em paralelo, ao invés de sequencial. Ao invés de uma após a outra, a gente executou as duas ao mesmo tempo e aguardou com que as duas fossem resolvidas. E aí, caso eu quisesse ter o mesmo comportamento lá de antes, o que eu poderia fazer aqui é o seguinte. Poderia dar um console log aqui com o meu primeiro data, dando um split. E um console log com o meu data. No primeiro índice também dando um split. Então eu tive o mesmo comportamento. E caso eu quisesse fazer um tratamento de erro, bastaria colocar um cat. Então começa a ficar muito simples lidar com programação assíncrona, saber quando utilizar em paralelo, o que utilizar quando eu quero que o processamento seja em paralelo e o que utilizar quando eu quero que o processamento ele seja sequencial. Vamos ver aqui o tratamento de erro. Eu vou dar um throw aqui só para a gente ver o que vai acontecer. Ups. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Perfeito. Então ele cancelou a execução das duas, uma vez que a gente queria um promise all. Uma outra forma aí de lidar com múltiplas promises, mas dessa vez a que resolver primeiro será executada é utilizando o race. Então, fazendo isso, a que for resolvida primeiro, então aqui eu vou colocar, para exemplificar para vocês, vou colocar aqui na primeira. A que for executada ali primeiro, no caso vai ser a nossa segunda promise ali, é o que vai retornar aqui nos dados. Então vamos observar. Promise race retornou meu second data. Então a promise que resolver primeiro
é o que vai retornar os valores aqui. Tanto dando um throw de um erro aqui, ou eu chamando reject, o tratamento será feito ali da mesma forma. Então, perceberam o quão é simples, enxuto lidar com programação assíncrona quando a gente utiliza Promise aí implementado no ECMAScript 6.